Olá pessoal, hoje eu vou estar dando mais uma parte da história da Júlia para vocês, a parte 25. Então desde já agradeço a todo mundo que está acompanhando a história até o momento. E peço a vocês para curtir o vídeo se gostarem, se inscrever no canal que não é inscrito ainda e ativar o sininho para não perder nada como sempre. Então vamos lá continuar essa bela história. Os livros e a professora Luísa. Após esta despedida amigável, decidi realmente procurar livros referentes ao assunto. Porém, não tive muito êxito, visto que todos que encontrei e li até tornaram o assunto de certa forma entediante, por explicar os mesmos ensinamentos aprendidos na escola e nada mais que isso. Provavelmente por conta disso, devem ter sido os livros de referência para tais ensinamentos passados de professor para aluno nas escolas em questão, visto que os ensinamentos em questão são tão complexos que estão limitados apenas até tal ponto. O fato que mais me admira é os tais escritores que escreveram estes livros conhecerem tanto desta maneira. E ainda mais, tudo isso foi aprovado para permanecer nas bibliotecas e servir de ensino nas escolas. No entanto, ninguém deu continuidade a estes ensinamentos e conhecimentos tão complexos e importantes, principalmente no caso dos fractais. Portanto, indaguei a professora Luísa novamente sobre o assunto ao voltar para a escola neste momento. Olá, Luísa. A chamei informalmente, já que não éramos mais professora e aluna, e sim companheiras. Tenho algo para lhe perguntar em relação aos livros sobre os ensinos do curso avançado novamente. Olá, Júlia, pois diga. Irei lhe esclarecer conforme me for possível, com muito prazer. Então, eu realmente fui em busca de tais livros, porém todos os que encontrei citavam o mesmo que você disse. Por conta disso, me pergunto sobre estes escritores que obtiveram estes conhecimentos tão importantes, porém limitados. Ah, compreendo sua dúvida, Júlia. No caso, esses escritores já vivenciaram por um bom tempo nas colônias, procurando, pesquisando e obtendo as inúmeras respostas sobre o assunto, até que escreveram os livros em questão. E depois tal conhecimento foi aprovado por todos os profissionais e certos coordenadores. Isso se dá pelo simples motivo de que eles estudaram tanto, que conhecimento não faltava para utilizar como, entre aspas, prova da certeza do que estudaram, pois muitos se uniram para procurar respostas separadamente e chegaram na mesma conclusão, o que funcionou como uma forma de testificação. A história em questão se tornou bem popular entre vários e diversos profissionais das colônias. Aliás, a vida destes escritores, enquanto encarnados em sua maioria, não foi tão prazerosa, e sendo assim usavam todo esse trabalho com muito esforço para compensar aquilo que poderiam ter feito antes, mas não fizeram. Aliás, às vezes também possuímos certos planejamentos, até enquanto desencarnados, visto que é possível se interiorizar e lembrar de várias vidas passadas aqui, da mesma forma. Porém, tais lembranças sempre possuem enormes limitações, até onde realmente aguentamos ou estamos prontos para lembrar de nossa própria origem. Como compensação de muitos fractais feridos, como a encarnação em questão desses espíritos escritores, eles deviam cumprir tal trabalho tão importante para o aprendizado de todos presentes nas colônias, o que também serve como uma forma de compensação. Fico admirada com esta história, respondi sorrindo. Contudo, o que você me contou, soube de que forma? Indaguei um tanto confusa. Bem, isso está dito no primeiro livro deles, em sua bibliografia. Não entendo o motivo por não terem contado em cada livro deles, mas acredito que fazia parte de seu planejamento, onde a última encarnação foi uma queda destes escritores, como fractais de seu eu superior. E, assim que todos os fractais ou escritores em questão regrediram em sua evolução, foi-lhes dado um trabalho em conjunto para compensarem sua caminhada evolutiva e mostrar seu esforço novamente, para ajudar a si e a tantos outros espíritos.
Portanto, nem todos que possuem um grande trabalho são seres isentos de terem de curar certas feridas passadas, tanto como encarnados quanto como desencarnados. Muitos trabalhadores da luz importantes apenas possuem tal trabalho e responsabilidade para não se perder novamente, seja se for um fractal, assim como eles, seja se for o próprio espírito, ou eu superior neste caso. Entretanto, também há aqueles que possuem um grande trabalho, mas não necessitam abater tantos karmas como estes que citei. Desta forma, tudo faz parte do planejamento dado a todos nós, justamente por nossa própria escolha e livre-arbítrio. Assim, se continuarmos apenas falhando e falhando, mesmo com tantas chances proporcionadas a nós para mudarmos e voltarmos ao caminho da luz presente em nosso interior, sempre serão maiores as consequências ou simplesmente os frutos que iremos colher, tendo em vista o que plantamos. Se plantamos frutos saudáveis e numa terra agradável, podemos colher nosso fruto com muito prazer e alegria, pois semeamos alimentos bons, saudáveis e produtivos. Já por outro lado, se plantamos frutos de forma indevida em uma terra árida, colheremos frutos não muito agradáveis, pois não são saudáveis e não foram semeados da forma correta, sendo tortuosa tal colheita. Porém, vale lembrar que não há como fugir de tal colheita, pois isto é algo obrigatório perante as leis universais, sendo que o que colhemos foi o que plantamos a bel prazer. Bela reflexão, Luísa. Agora eu consegui compreender claramente o assunto. Muito obrigada por mais uma belíssima e importante elucidação, como sempre. Realmente, a colheita é algo inescapável, mas se colhermos até frutos não muito atraentes e muito sujos, com coragem e esforço para na próxima plantarmos tais frutos de forma ideal, estaremos abertos aos desafios e aos erros cometidos para então decidirmos não cometermos tal erro novamente. E sempre há vezes que plantamos frutos marcados por feridas e manchas sujas. Porém, devemos sempre dizer a nós mesmos, abre aspas, na próxima irei me esforçar ao máximo para concluir este objetivo, da melhor forma possível, fecha aspas. E decidirmos de verdade que iremos praticar isto, sem medo de errar, mas ao mesmo tempo observarmos de forma limpa o que falta para melhorar. Assim correndo atrás para melhorar sempre. Ao menos eu penso desta forma, visto que nosso Pai, o Criador, nos concedeu tamanho propósito para um dia nos sintonizarmos com Ele, pois primeiro precisamos dar nosso melhor para mostrar nossa plena confiança em tudo que o universo nos proporciona a cada dia. Afinal, somos apenas pequenas crianças perante Ele, as quais têm muito a aprender e evoluir. E tal evolução se alcança com nosso total esforço e amor incondicional por todos os outros à nossa volta, que ainda são pequenas crianças como todos nós. Vejo que de fato aprendeu muito, Júlia. Essa foi uma ótima reflexão. Aliás, o que nos resta realmente é apenas evoluir e agradecer por este dom dado a nós pelo universo, pois não há nada mais gratificante do que isso. Portanto, como pequenas crianças, iremos dar nosso melhor para um futuro próspero a todos nós. Aliás, o Criador não funciona como uma divisão, e sim como uma união. Exatamente, professora. Também agradeço por tudo que aprendi com a senhora até hoje. Garanto que foi um ótimo aprendizado ao meu espírito. Fico contente, Júlia. Também agradeço por ser uma ótima e educada aluna até agora, comentou ela com um belo sorriso de felicidade em seu rosto. Agora, já decidiu qual será sua próxima caminhada nas colônias? Digo, vai continuar na escola por um tempo ainda ou prefere reencontrar seu amigo? Sendo sincera, eu agradeço por todos presentes na escola e por toda a recepção gratificante de todos vocês, mas acredito que voltarei para conversar com este amigo chamado Leonardo e contarei tudo o que passei e aprendi até agora. Foi realmente uma grande e importante experiência. Entretanto, se não se importar, eu gostaria de ouvir a história de sua encarnação e o que te levou a ser professora.
Aliás, eu adoro ouvir estas histórias, assim como sempre adorei livros psicografados enquanto estive encarnada. Mas claro, se não permitir ou não quiser comentar sobre o assunto, não vejo problema algum e respeito sua escolha e livre-arbítrio. Eu esclareci sorridente. Ah, entendo. Sobre minha história não há problema algum, Júlia. Aliás, foi uma experiência muito importante e gratificante para minha evolução e aprendizado. Entendo minhas limitações passadas, mas não guardo remorso por nada enquanto estive encarnada, tanto nesta encarnação como em várias outras encarnações, pois entendo que o que passamos sempre é necessário, ora encarnada, ora desencarnada. Enfim, primeiramente, minha família era um pouco pobre, mas também não tenho por que reclamar em relação a isso, pois o que importava é que minha relação com a família era bem saudável e próspera. Sempre amei meus pais e eles sempre me amaram da mesma forma. Passamos por vários desafios juntos, mas tais desafios foram necessários para que nossos laços se fortalecessem. Não tenho muito o que contar sobre a minha infância, apenas que me adaptei ao ambiente escolar, e sendo assim, eu tinha algumas amigas e amigos. Não foram relações tão afetuosas, mas simples de qualquer maneira, pois brincávamos e fazíamos certas bagunças. Mas não havia nada melancólico até este momento. Conforme fui crescendo, ainda na adolescência, vi que a situação social já não era tão simples assim, como eu imaginava naquela época, pois eu e minha família sofremos muito preconceito, tanto por sermos pobres, como por possuirmos um tom de pele mais escuro, o que era e ainda é, infelizmente, mal visto pela sociedade. Eu tinha sentimentos de culpa constantes, por ver meus pais e a mim mesma sendo tão julgada na sociedade. Sem poder retrucar, criei sentimentos de raiva e sonhos que acreditava serem muito distantes de mim, dos quais se distanciavam mais conforme eu pensava. Abre aspas. Por que eu não nasci rica? Por que tanta injustiça desta forma? Nascer pobre e negra é um martírio para mim. Fecha aspas. Ou seja, eu mesma criei um preconceito contra minha própria pele e categoria na hierarquia social, totalmente condicionada e influenciada pela sociedade, a qual sempre disse que os ricos, brancos e principalmente os homens estão acima de todos os outros, que são vistos como, entre aspas, ralé, até por muitos deles próprios. Assim fui alvo de muitos pensamentos e vibrações negativas, tornando meu próprio corpo um martírio. Meu pai e minha mãe tentavam me confortar, mas eu podia ver em seus olhos que ainda não haviam superado aquilo também. Quase cheguei ao simples ato do suicídio, mas ainda bem que evitei tal atitude desenfreada, ouvindo os conselhos de meus pais e lembrando de tudo que passamos juntos. Logo pensei, abre aspas, como eu poderia voltar a ser feliz? Fecha aspas. Tentei me animar desta forma e desisti totalmente daquela atitude imprudente. Decidi mudar, deveria ignorar tais comentários. Aliás, já tinha eu mesmo e minha família, portanto não tinha motivo para pedir mais que isto. Assim, encontrei um centro espírita quando adulta, enquanto acompanhava meu pai até um lugar onde ele queria me levar para conhecer, onde ele frequentava regularmente e conheceu há pouco tempo. Ele me explicou sobre o que era a espiritualidade, como isto se ligava ao nosso propósito e como o mundo astral interferia muito mais do que pensávamos em nossas vidas. Desta forma, aprendi que o mundo material não é o centro de tudo, pois esta é uma forma totalmente distorcida de se pensar sobre um enorme mundo desses. Aos poucos fui entendendo sobre o espiritismo ao ler alguns livros de Allan Kardec, o que era totalmente revolucionário para mim. Agora, sabendo que o mundo material, como centro de tudo, era apenas um pensamento condicionado, como qualquer outro, para estimular o controle social sobre a humanidade.
desviar de tal conduta distorcida era nosso maior desafio naquele momento. Portanto, meus pais ainda trabalhavam, mesmo com certos preconceitos presentes em tais serviços, para comprar certos livros importantes sobre o assunto e manterem a renda para pagar os impostos e manter a casa como nossa moradia, pois ao menos isso era necessário. Busquei certos empregos para ajudá-los e tentei suportar os preconceitos, mas não tive sucesso. Por isso, até me admirou meus pais ainda adquirirem tais serviços, o que me levava a pensar que a situação deles podia não ser muito decente em relação ao convívio social, mas decidi não pensar de forma tão negativa novamente. Assim permanecemos por certos anos, frequentando o centro espírita e estudando. Ainda não fazia a menor ideia de meu planejamento nesta encarnação, mas era justamente o meu objetivo, além de ajudar da minha forma no centro espírita, onde tínhamos bons amigos e não havia preconceito naquele ambiente. Porém, conforme os anos se passaram, tudo foi se tornando cada vez melhor e mais tranquilo. Conheci um rapaz do qual se apaixonara por mim. Ele era um de meus colegas no passado, e eu encontrei inesperadamente, muito provavelmente como uma forma de provação. Como nem era apaixonada por ninguém, continuei a minha vida normalmente e ignorei o rapaz. Mas ele ficou obcecado. Eu devia tê-lo apenas rejeitado, dito que eu não sentia o mesmo. Assim, meus pais perderam o emprego, como um passe de mágica, o qual eu entendo hoje que era apenas feitiçaria negra, onde ele fez de tudo para que um dia eu aceitasse seus sentimentos. E como eu não entendia o motivo de tudo dar errado desta maneira, não sabia como resolver a situação em questão. Como ele possuía muito dinheiro em sua família, acabou me forçando a ser sua noiva. Após isso, tive quadros depreciativos, mas entendi vagamente o que devia fazer naquela situação anterior. Perdoar e ser sincera, comigo e com os envolvidos, pois entendi que aquilo era obra dos obsessores do plano astral. Mantive positividade, pedi proteção de espíritos da luz e disse para este rapaz que eu não sentia o mesmo que ele, calmamente, e que ele um dia encontraria a pessoa certa. Estar casado comigo não iria resolver nada se eu não sentia o mesmo. Logo ele se redimiu, depois de algumas vezes das quais falei de tal forma, pois foi aceitando a realidade aos poucos. Ele proporcionou trabalho aos meus pais novamente, mas com um salário maior, e pediu perdão, além de cancelar o noivado. A partir daí, já havia entendido meu propósito nesta encarnação: abater karmas, os quais teriam intensificado abundantemente se o suicídio ocorresse naquela época. Assim, até consegui me tornar amiga deste jovem, com o decorrer do tempo, e permaneci estudando e trabalhando espiritualmente tanto para mim mesma quanto para todos os nossos irmãos no centro espírita. Ainda passei por muitos desafios no decorrer de minha vida, como mais preconceito no trabalho com meus pais, por serem negros e possuírem tanta utilidade em um trabalho visto de forma um tanto nobre naquele tempo. Portanto, esta foi a história, ou simplesmente o resumo de minha vida encarnada. Assim que desencarnei e comecei a estudar, compreendi que quem me salvou de tal suicídio, além de meu próprio livre-arbítrio, foram certos protetores de luz, como se me recomendassem não fazer tal coisa e me recordando de muitas experiências pelas quais passei durante tal encarnação. Isso se dava porque possuía certos créditos, entre aspas, por ter auxiliado muitos espíritos no passado, mas ainda possuía karmas pela minha vida passada, onde, ao me interiorizar nas colônias, já descobri que eu havia sido um homem rico e nobre, além de ser branco, e por conta disso ter abusado de tal, entre aspas, poder, bem visto pela sociedade atual, e então me rendi aos prazeres materiais. Então tive de representar o completo oposto desta vida em questão. E provavelmente, em minha próxima encarnação, terei um trabalho mediúnico muito importante.
Além disso, em relação à minha profissão, como eu sempre adorei estudar, não foi difícil eu apresentar um grande interesse em ensinar estes conhecimentos, pois esta também é uma forma importante de auxiliar vários espíritos, mesmo enquanto desencarnada, onde estive morando com meus avós nas colônias. Assim, hoje eles já reencarnaram novamente, então apenas moro no mesmo lugar, mas sempre vejo como eles estão nesta nova vida, desejando toda a felicidade e amor incondicional possível a eles. Enfim, esta foi minha história até o momento, disse ela suspirando. Fico contente por você conseguir abater seus karmas desta forma e aprender tanto durante tais experiências. Você soube lidar muito bem com todas as dificuldades presentes em tal encarnação, com um esforço que valeu muito a pena, como sempre vale. Espero que seus avós sejam muito felizes e consigam superar os diversos desafios da vida nesta encarnação. Além disso, também lhe desejo um belo trabalho, tanto agora quanto no momento de sua reencarnação. Aliás, muito do que você citou de sua história se parece um pouco com a história de uma amiga minha. Citei sorrindo. Portanto, isto serviu como um ótimo aprendizado até para mim. E sendo assim, só tenho a agradecer, professora Luísa. Em seguida, também comentei um pouco de minha história e de Ana, vagamente, e nos despedimos ali mesmo. Assim, logo eu iria voltar à moradia de Leonardo e conversar com ele sobre todas estas maravilhosas experiências, tão gratificantes e importantíssimas para mim. Sou grata por todos os ensinamentos que recebi e por tudo que aprendi até o momento, ora enquanto encarnada, ora enquanto desencarnada. Então é isso, pessoal. Essa foi a parte 25 da história da Júlia. Agradeço todo mundo que acompanhou a história até o momento e até o próximo vídeo.